Olá, sejam bem-vindos então à aula 3. Na aula 2 nós falamos então sobre que era crescente, que era decrescente, que era a função do primeiro grau, que é a função do segundo grau, se é função ou não, o que é domínio, contradomínio, imagem. E agora então nós vamos falar sobre o zero da função afim. Primeiro que a função afim quer dizer o quê? Que é a função do primeiro grau, só tem outro nome, tá? O que significa isso? É eu pegar essas funções e eu vou encontrar o zero dela. O que é o zero dela? Eu vou igualar ela igual a zero, ou seja, vou deixar igual a zero, vou pegar esse x e vou encontrar quanto que vale esse x. Gente, eu não vou resolver essas daqui porque senão vai perder a graça, né? Então, vou fazer aqui um outro exemplo, combinado? Deixa eu pegar aqui a caneta. Para vocês não se acostumar, vou colocar uma cor diferente. Gente, a função ela pode ser assim, f de x ou y, tá bom? Não importa. 2x mais 10, f de x que é igual a 2x mais 10. O que é isso? Quando eu falar assim, encontre o zero da função, eu vou pegar isso aqui, esquece o f de x, então eu vou repetir ele, 2x mais 10 igual a zero. O que eu vou fazer? Olha, já igualei igual a zero, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a letra de um lado, número do outro. Isso aqui a gente já aprendeu há um tempo atrás e eu fui a professora de vocês, tá? Então, não vem com graça, não. Não vem falar que não sabe, não, que foi eu que ensinei. Ai, sabe, esse dia eu tava pensando, né? Tão bom quando, assim, dá sequência, né? Porque daí o aluno não tem como dar desculpinha que não aprendeu. Lógico, talvez se você é aluno novo, você não teve aula comigo, tudo bem, eu vou dar esse desconto para você. Mas se você não é, não tem escapatória não, tá bom? Então vamos lá. Letra de um lado, número do outro. Então, quem que é a letra ali? É o 2x, né? Então, 2x igual a... Toda vez que eu troco um número, ele de lado, eu vou trocar o sinal. Se ele é mais 10, então ele vai ficar menos 10. Lembram disso? Tá? Então, esse 2 aqui, ó, que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, menos 10 dividido por 2. Então, x é igual a menos 5. Qual que é o objetivo desse exercício? É encontrar o zero da função. O zero da função é encontrar o valor de x. No caso, o valor de x desse exemplo é menos 5. Combinado? Professora, a senhora não resolveu eles? Não resolvi não. Então, baseado nesse exemplo que eu acabei de falar, nem que você volta, para, tira print, não importa. Você vai voltar e aí você vai resolver ele, tá bom? Agora vamos para construir o gráfico. Construir gráfico dá trabalho. Só que olha como a professora de vocês é boazinha, só coloquei só x e menos x, tá bom? Então, assim, ó, eu vou dar o caminho para o x e você vai entender o menos x e você vai ter que fazer ele. Lembrando que seria interessante se você tivesse folha quadriculada, tá bom? Se não tiver, tenta fazer o mais certinho possível, que eu vou olhar um por um desses. Então, vamos lá? Na verdade, como eu coloquei o mais fácil possível, então eu vou fazer ele como exemplo. Não tem jeito de eu fazer outros, tá bom? Então vamos lá, vou escolher uma outra cor aqui agora. Um rosa. Então vamos lá. O que vai acontecer? Primeira coisa, você vai fazer uma tabela assim, ó. E aí, o que eu falei para vocês ano passado? Aqui é x, aqui é y e aqui é a função, né? Ele pode ser f de x ou ele pode ser y, certo? E a função ali no caso é o x, que eu coloquei facinho. Pode ser x mais alguma coisa, x menos alguma coisa, menos x mais alguma coisa, menos x menos um outro número, não importa. Aqui eu sempre falei para vocês colocarem os mesmos números, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Professora, tem que ser sempre esses 5 números? Olha, o que acontece? Depende de cada metodologia de cada professor. Tem professor que vai falar para você fazer só 2 números, mas por que eu prefiro esses 5 números? Porque é o seguinte, esses 5 números, olha só, eu tenho quase todos eles ali. Eu tenho 2 números negativos, eu tenho um neutro, que seria o 0, e tenho 2 números positivos. Ou seja, a tabela de vocês, perdão, o gráfico de vocês, ele vai ficar pequeno ali. Professora, eu posso usar 10, 15, 20? Pode, só que daí vai ficar muito grande e não tem necessidade, tá bom? Mas olha a sacada aqui, ó. Como eu coloquei os mais fáceis, quem é o x aqui? Como aqui a função é x, você só vai repetir. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui nem precisa fazer o cálculo, tá? E aí, na letra B é menos x, ou seja, você vai inverter o sinal de cada um deles. Simples assim.
Então, olha só, relembrando o que eu falei lá antes. Esse x, ele é positivo, ou seja, ó, ele está subindo. Quer dizer, então, que essa é uma função crescente. Na letra B, é menos x, quer dizer que ele está descendo. Então, se ele está descendo, é uma função decrescente. Combinado? Tá? Então, essa é a tabela. Mas agora vamos colocar ele no gráfico, tá bom? Vou apagar aqui. Agora, para colocar no gráfico, vamos relembrar. O gráfico nada mais é que o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano ele é composto por dois eixos. O eixo x, né, que é da abscissa, e o eixo y. Gente, eu tô sem régua, tá? Então, eu espero que vocês me compreendam. Não esqueça desse x e desse y, tá? É que vocês não tiveram aula presencial comigo ano passado, mas eu deixei bem claro. Por exemplo, se tivesse uma prova que você não coloca esse x ou y, eu desconto nota, tá bom? Tem que colocar, tá? Então, esses espaços aqui, meus amores, eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Como eu falei, eu tô sem régua, então só Jesus na causa, né? Então, vamos tentar fazer o melhor com o que a gente tem, né? Então, vamos lá. Vamos tentar lembrar ali, ó. Deu menos 2 para x e menos 2 para y. Então, ó, menos 2 para x. Lembrando que aqui, ó, esse deitado ali é o x, certo? Para o lado direito são os positivos, né? Aqui, ó, tô falando os positivos, aqui tá os negativos, aqui no meio tá o zero. O y para cima é o positivo, o y para baixo é negativo. Ó, menos 1 para x, menos 2 para x. Junto com menos 2 para y. Menos 1, menos 2 aqui embaixo. Então, eu vou pegar... Aí eu vou colocar pontinho, senão vai ficar muito feio. Peraí. Deixa eu fazer de novo, gente. Deixa eu tentar fazer bem bonitinho aqui. Ai, que torto, horrível. Gente, é muito horrível fazer assim. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu tenho menos 2 com menos 2. Né? Ficou um pouquinho torto. Depois eu tenho o quê? Menos 1 com menos 2. Opa, menos 1 com menos 1. Tá aqui. Depois eu tenho 0 com 0. Eu tenho 1 com 1. Opa. E depois eu tenho o quê? 2 com 2. Ou seja, vocês têm que observar que ele vai ficar o quê? Esses 5 pontos ele está alinhado. Deixa eu fazer esse pontinho aqui de outra cor. Vou fazer um azul. Ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Se esses 5 pontos eles não estiverem alinhados, o que vai acontecer? Essa continha sua tá errada, tá bom? Aí você vai passar uma linha aqui assim, ó, para dizer que ele é crescente, função do primeiro grau crescente. Olha, quase. Quase a professora fez perfeito. Ou seja, essa é uma função crescente. Olha só que mamão com açúcar, gente. Já resolvi a letra A, então você vai resolver a letra B. Combinado? Tá bom? Então é isso, essa é a avaliação de vocês. Então o que vai acontecer? Assistam essas aulas e mesmo assim, se você tiver dúvida, você enroscou em alguma coisa, o que você vai fazer? Manda mensagem no WhatsApp, tira foto, só não abusa da boa vontade. Não manda mensagem à noite nem final de semana, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Mas aí você faz o seguinte, não entendeu alguma coisa, pergunta, manda áudio, tira foto, não importa que eu vou ajudar você, tá? Então, ó, até mais, gente. Beijo, fica com Deus.